73 Jardas, o fatídico episódio da nova temporada de Doctor Who, trouxe não apenas uma história incrível, mas também um vilão extremamente assustador. E a parte mais impressionante disso tudo é que ele é apenas um humano. O fato é que Roger F. Williams é muito mais complexo do que parece, tendo boas chances de aparecer novamente na série. E é isso que você vai entender no vídeo de hoje. Oi, eu sou Alan Rodrigues, sejam muito bem-vindos ao Blackout em Série, e hoje é dia de falarmos novamente sobre o episódio 73 Jardas, para os íntimos 73 Yards. E sim, esse é o canal onde a gente não dá a mínima pra falar o inglês corretamente. O cara funde inglês com português mesmo e foda-se. O fato é que, diferente do que eu imaginava, esse episódio não é uma unanimidade no fandom, né? Apesar de termos muitas pessoas que gostaram e acharam incrível, também tivemos muitas que não acharam ele tudo isso e, na verdade, até consideram a história meio sem pé nem cabeça. E tudo bem, tá? Você não é obrigado a gostar de um episódio só porque a maioria das pessoas estão gostando. Eu mesmo não gosto de várias coisas que muita gente acha incrível. Acredite, é normal. Só que nesse caso, eu realmente acho que esse episódio merece uma nova chance sua, caso você não tenha gostado. Mas enfim, eu não tô aqui pra falar sobre as divergências de opiniões com 73 Jardas, mas sim sobre uma conexão direta que aconteceu lá na 9ª temporada e embasou toda essa teoria que você vai ver aqui nesse vídeo. Mas antes de fazer isso, eu tenho que agradecer ao Loki Prime FC que mandou a ideia desse vídeo lá no Insta. Muito obrigado, meu querido. E se você também tiver alguma teoria maluca e quiser muito que eu fale aqui no canal, me manda no Insta, @BlackoutEmSérie, que muito provavelmente eu trarei esse conteúdinho aqui pra vocês. Agora sim, toda essa treta se inicia no episódio 4 da 9ª temporada, Before the Flood, antes da inundação. Pra você que não tá lembrado, esse é aquele episódio onde a gente tem aquele monólogo fantástico do Capaldi sobre o paradoxo de Bootstrap. Cara, não tá escrito o quanto eu gosto dessa cena. Aquele pianinho tocando, o Capaldi falando do Beethoven, meu Deus, maravilhosa essa cena, cara, não tem como. E diferente do que todo mundo pensa, esse episódio não é do Moffat não, viu? Na realidade ele foi escrito pelo Toby Whithouse, que foi responsável por vários outros episódios dentro de Doctor Who. Guardem essa informação, tá? Quanto ao enredo desse episódio, essa é a conclusão da história iniciada em Under the Lake, que em resumo se inicia quando os membros de uma tripulação em uma unidade de mineração submarina acabam encontrando uma espaçonave vazia no fundo do oceano. Toda essa história acontece no ano de 2119 e depois de muitas mortes, o doutor acaba resolvendo voltar para o passado, ao ano de 1980, para conseguir entender como tudo aquilo havia começado. Nesse momento então, logo após ele chegar ao passado, a O'Donnell, que era uma das tripulantes da base, pergunta ao doutor em que ano eles estavam. O doutor responde que era 1980 e nesse instante ela diz: ok, então é antes do Harold Saxon, antes do Ministro da Guerra e antes da Lua explodindo. E aí o doutor já olha no mesmo instante pra ela e pergunta: Ministro da Guerra? Como é que é o negócio? E logo em seguida ele evita ouvir a explicação, porque ele não tava afim de receber spoiler. O fato é que, de acordo com alguns rumores que circulam pelos fóruns da vida, antes da escolha do Chibnall para se tornar um novo showrunner da série, o Toby Whithouse era um dos nomes cotados para assumir o cargo após a saída do Moffat. Por isso, no momento em que a gente tem esse diálogo, muita gente diz que esse era o Toby já plantando uma sementinha de uma história que ele poderia acabar desenvolvendo no futuro da série. Infelizmente, isso não aconteceu. Quem assumiu o cargo foi o Chibnall e o resto da história você já conhece. Porém, a sementinha continuava lá plantada e tudo o que se precisava era de um olhar um pouco mais atento para perceber essa conexão. E é aí que entra o Sr. Russell T. Davies e o bendito episódio 73 Jardas. Como vocês sabem, o Roger F. Williams era um candidato a primeiro-ministro mencionado pelo doutor como sendo o homem que quase levou a Grã-Bretanha a uma guerra nuclear após ter sido eleito.
O primeiro-ministro mais perigoso da história, como ele mesmo diz, e quando a gente vê de fato o personagem em cena, a gente percebe que o doutor não tava exagerando. O Roger J. Williams é manipulador, tem uma retórica incrível e, acima de tudo, ele é diabólico. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um charme com o poder para cativar qualquer um. E por esse motivo, ele foi eleito. Todas as pessoas foram manipuladas a acreditarem nesse homem. Mas a gente só consegue perceber o quanto esse homem é aterrorizante nos momentos em que a Ruby conversa com a Marty, a esposa dele. O terror no olhar dessa mulher, as olheiras em seus olhos e a forma como ela se referia a ele dizendo: ele é um monstro. E no final então, quando a Ruby finalmente vence o Roger J. Williams através da mulher misteriosa, a esposa dele chega a dar gargalhadas de felicidade. A mulher praticamente coringou ali, velho. Ou seja, quando você percebe o quão terrível era esse primeiro-ministro e, acima de tudo, quando você leva em consideração o fato de que toda essa história que aconteceu no ano de 2046 se encaixa perfeitamente no passado descrito pelo O'Donnell no episódio antes da inundação, fica impossível negar. Roger J. Williams é o ministro da guerra. Não tem como, ele é o cara. E nesse momento eu volto para aquela questão que eu disse lá no começo do vídeo. Muitas pessoas que não gostaram desse episódio acharam isso principalmente pelo fato de todos os acontecimentos da história terem sido meio que anulados no final. Tipo, a Ruby derrotou o Roger J. Williams no futuro, mas no final, todo aquele futuro com a Ruby deixou de existir. Então, quem é que derrotou o ministro da guerra? Sabe, ficou uma lacuna muito grande e eu até que entendo as pessoas que se incomodaram com isso, porque até eu mesmo cheguei a ficar um pouco pensativo sobre essa questão. Mas o fato é que a resposta para essa pergunta aconteceu, e ela foi dita na season finale dessa temporada. Basicamente, quando eles estavam tentando resolver toda aquela treta com o sotaque, o doutor acabou voltando para 2046 e menciona que ele estava lá quando derrubaram o Roger J. Williams. Dessa forma, o que fica implícito é que na linha do tempo original da série, o doutor estava lá para impedir o ministro da guerra, ou pelo menos para observar a história acontecendo e garantir que o resultado final fosse de fato o vilão sendo derrotado. O que acaba por fechar todas as pontas soltas que haviam ficado com relação a esse personagem. A grande questão que fica é: será que o Russell T. Davies sabia de todas essas conexões antes de escrever o roteiro desse episódio? Ou será que tudo não se passa de uma grande coincidência? Infelizmente, se formos levar em consideração o final dessa temporada, talvez a gente já tenha a nossa resposta, né? Porém, uma parte de mim quer acreditar que o Russell T. Davies viu essa conexão. E é essa parte que acredita na possibilidade desse personagem acabar sim retornando para a série novamente. Perceba, a ideia de termos um vilão centrado na figura de um humano foge completamente de tudo que essa série já mostrou pra gente, porque apesar de a gente já ter visto a monstruosidade do ser humano sendo exposta em vários episódios, um humano sozinho, como um vilão traiçoeiro e manipulador, é algo totalmente novo que tem sim muito potencial para ser explorado nas temporadas futuras. E se isso acontecer, eu não tenho dúvidas que Roger J. Williams, o ministro da guerra, é a melhor escolha para esse trabalho. Mas é claro, essa é apenas a minha opinião e você é livre para concordar ou discordar aí embaixo na área dos comentários. Aproveita e já comenta o que você acha desse personagem. E claro, não se esqueça de deixar o seu like se você curtiu esse vídeo, e se esse for o primeiro vídeo que você está vendo aqui, não se esqueça de se inscrever e de ativar as notificações. Bom, eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até daqui a pouco.